Oi, oi, tô entrando aqui um pouquinho atrasada, só vou esperar aqui um pouquinho e o pessoal entrar aí. Boa noite. Vou esperar mais um minutinho, aí depois a gente começa. Ver se vai entrar mais alguém. Estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir? Tá direitinho? Opa, agora tá entrando mais gente. Oi, tudo bom, Marcos? Bom, vamos lá. É, a Martina, que estava convidada para essa live, ela teve um imprevisto e ela, enfim, uma reunião de trabalho que tinha que ser nesse horário, e aí ela pediu para a gente deixar para um outro dia a live com ela, né? Então vamos fazer a live a gente aqui mesmo falando sobre o tema que o tema eram as inspirações, né, para o nosso desenho, né, para o design de joias. Mas a gente vamos falar mais então dentro da nossa área, né, que é o design de joias. E numa outra ocasião a Martina vem. Eu já fiz uma live com ela só que no canal dela, né? E aí dessa vez eu ia trazer a Martina, mas tudo bem, fica para a próxima. É, o que eu queria começar a falar, né, sobre esse tema, que é um tema muito vasto, né? Porque na verdade, assim, a inspiração que a gente tem para o desenho, né, para o design de joias, ela pode vir de qualquer lugar, né? Ela pode vir de um objeto, de uma emoção, de uma pessoa, né? Várias maneiras de estar trabalhando com essa inspiração, né? A gente tem referências, né, enfim, de mil coisas, hoje em dia mais ainda, né? Muitas referências, porque a gente tem acesso a imagens, milhões de coisas no Pinterest, né, na internet. Antigamente a gente trabalhava muito mais com
que você tem a coisa sensorial, né? Que você pode pegar, que você tem o material, né? Para trabalhar. Você pode estar se inspirando numa pedra, numa coisa que você encontra na natureza, né? Enfim, muitos materiais a gente pode estar trabalhando essa inspiração, né? Então, assim, é uma forma de pensamento, né, que a gente trabalha, que a gente desenvolve e que tem o lado do design, né, tem o trabalho que a gente vai dar sequência com relação ao design, mas que tem também o lado artístico, né, que a gente não pode negar e não pode deixar para trás, né, porque é ele que vai te dar o desenvolvimento da sua linguagem, né? A individualidade do seu trabalho, né? Porque os processos, né? Os processos de produção, eles são ferramentas, né? Para você estar desenvolvendo as suas peças, né? Agora, o seu caráter, a sua linguagem, né? O caminho que você vai tomar, aí isso é uma coisa muito diferente, né? E é uma coisa que leva tempo, né? Para você adquirir, né? Então, como que a gente pode trabalhar? Por exemplo, vamos pegar um tema assim, por exemplo, eu quero desenhar uma peça e o meu tema é um peixe, por exemplo, né? Então, o que acontece? Oi, tem uma carinha aqui, o que é? Então vamos sugerir esse tema. Não, eu tenho um tema para trabalhar que é sobre o peixe, né? Então, se você vai trabalhar esse tema de uma forma bem literal, né? Você vai desenhar peixe, né? Você vai pesquisar formas de peixe, você vai desenhar vários tipos de peixe, você vai fazer uma síntese da forma do peixe. Você tem uma abordagem assim mais literal, né, do desenho. E agora, há uma outra maneira, seria um pensamento que a gente chama de lateral, né? O literal seria o peixe, né? A coisa bem dentro da realidade, bem realista. E a outra possibilidade seria uma tradução lateral, um pensamento lateral, que seria você trabalhar as qualidades do peixe, né? Então, quais são as possibilidades, né, das qualidades do peixe, né? Você tem a percepção de transparência, né, de uma coisa translúcida, muitas vezes, dele ser iridescente, do movimento do peixe, né, da fluidez que ele tem, né, da forma dele. Então, todos esses elementos são uma abordagem um pouco diferente do tema, né, e que vai te levar a um outro processo, né, diferente de você, eu vou fazer um peixe, então é um peixe. Não, mas aí, né, quais são os elementos que tem no peixe, né? E fora isso, são muitos elementos que caminham juntos, né, nessa questão do desenvolvimento do projeto, né? Então, você tem a forma, você tem o volume, né? Você tem a textura, né? Que textura vai ter essa sua peça, né? E a cor também, né? Que cores você vai trabalhar, né? Se tem pedras, que cores você está trabalhando, né? Então, a gente tem uma abundância de possibilidades dentro de um mesmo tema, né? Só vai mudar essa questão aí da abordagem do tema, né? E cada tema ele tem uma coisa
que é bem universal, né? Que é bem comum ao tema, né? Se você trabalha um tema, por exemplo, um tema floral, né? Você tem uma coisa universal, né? Você encontra com muita facilidade material para pesquisar esse tema, né? Mas é aquela coisa, né? Tudo depende do caminho que você vai tomar dentro dessa temática, né? Assim, como você vai pesquisar, o que elementos você vai usar nesse tema, né? Então, a inspiração ela é muito ampla, muito aberta. Então, você que vai ter que você que vai ter que ir fechando a tua pesquisa, né? Então, chega uma hora que você precisa dar uma fechada. Saindo, né, daquela ideia, né? Então você tem uma coisa muito concreta, né, que não deixa de ser uma coisa assim mais poética, né? Vamos dizer assim. A gente tem um tema muito concreto, mas que a gente pode fazer uma abstração, né? E a partir dali você que você pode aprofundar e pode chegar a soluções bem diferentes, bem únicas, né? Então, nesse aspecto, eu considero muito importante, muito interessante, assim, uma pena que nós não estamos tendo no momento nenhum aqui no Brasil, mas que são os concursos, né? Os concursos de design, né? De design de joias. Então, além deles revelarem novos profissionais e novos talentos, né? E você tem a oportunidade de ter um desenvolvimento muito diferente de trabalho, né? De não ter tantas limitações, né? Do trabalho mais do dia a dia, né? Profissional. E isso te possibilita uma criação bem diferente, né? Por mais que você trabalhe temas também, ou tem algum limite de material, né? Alguma limitação, mas você consegue uma solução, né? Mais única, né? Assim, mais pessoal, né? Então, eu acho muito importante esse desenvolvimento. E, e eu trouxe aqui alguns desenhos para a gente estar falando um pouco sobre isso, né? É, e as temáticas, normalmente, assim, os temas conseguem delimitar uma, uma área para você desenvolver, mas eles não chegam a ser muito limitadores, né? Então, por exemplo, você tem um tema que é texturas brasileiras, né? Por exemplo. Então, assim, é um tema bem amplo, né? E você pode trabalhar, assim, desde uma coisa
completamente geométrica e até uma coisa mais voltada para a natureza, uma coisa mais orgânica, uma coisa que use elementos figurativos, né? Então, no caso, por exemplo, de um concurso que nós tínhamos, que era o Auditions da Anglo Gold, né? Nessa temática de texturas, né? Então, eu desenvolvi algumas peças, por exemplo, esse colar aqui, que ele tem texturas variadas na mesma peça, né? Ele tem texturas de animais, né? Texturas de escamas, texturas de penas, e ao mesmo tempo ele tem texturas que são que remetem a outros elementos da natureza, né? Que são texturas, por exemplo, de cobra, texturas de cipó, né? Texturas de folha. Então aqui faz uma mistura, né? De coisas, de vários elementos naturais, né? Nesse caso aqui também, né? Nesse outro aqui também, que é um bracelete, também a mesma coisa, né? Tem textura de escama, são texturas mais que fazem referência, né, a uma coisa de animais, inclusive o próprio movimento, né, da peça, ele dá essa referência, né, de cobra e de outros animais, né, com movimento assim. E vou mostrar um outro. Esse aqui já é mais evidente, né, que é uma planta, né, que são folhas que tem um movimento mesmo de vegetais, né, de folhas e, enfim, de uma planta. Esse aqui já seria mais evidente o movimento da peça, né? E, bom, aí eu vou mostrar um outro aqui, que é de um outro concurso, aqui um concurso interessante, um tema bem interessante, assim, para os dias atuais, que é o pós-apocalipse. Então, foi um concurso de design de joias que era do México, e o patrocínio era da Swarovski, e tinha essa temática de pós-apocalipse. Então, a maioria das peças era para você trabalhar normalmente com cores mais escuras, com oxidações, com texturas, com elementos encontrados na natureza, assim, coisas mais brutas, né? Então, tinha algumas categorias que eu não me lembro muito bem agora, mas a peça que eu fiz era utilizando um elemento natural, que era um pedaço de madeira, né? E com texturas na prata oxidada, né? Então, esse aqui foi a ideia para o colar. Você vê que ele tá bem, a ideia é bem oxidada, e aqui no meio tem uma peça de madeira, né? E ele remete também a uma coisa orgânica, né, da natureza, mas aí já seria uma natureza um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais pesada, né? Um pouco mais obscura, né? Pós-apocalipse, vamos falar bem o que seria, né? Então é interessante a gente estar trabalhando os temas, né? E dessa maneira, né? Enfim, com esses elementos. Aqui tem um outro, aqui no meio. Esse aqui já foi utilizando uma outra peça, né? E aqui no meio é uma peça que é um trabalho que eu faço, né? Que é marchetaria,
né? Aqui é osso e chifre, e em volta tem a mesma textura daquela outra peça, né? Essa aqui era uma segunda opção também baseada naquela temática, né? O metal oxidado e enfim, e as pedras são espinélios negros, né? Eram uma pedra, inclusive, da própria Swarovski. Então, essas eram as ideias, né? Então a gente pode caminhar desde a coisa mais, né, mais simples, né, até um tema mais os temas são muito diversos, né? Então tudo é uma questão de você estar trabalhando esses temas, né? E, e muito importante para você estar desenvolvendo, né? Em primeiro lugar, é você ter uma forma de anotar esses desenhos, né? Anotar esses elementos, né? Então, você pode fazer, num primeiro momento, desenhos rápidos, né? Esboços rápidos, num qualquer papel ou sketchbook, enfim. E você ir fazendo essas anotações, né? Como se fosse um diário, né? Assim, que é um processo, né? Que você vai considerar todos esses elementos, né? Para você desenvolver, né? E aí entram todos esses elementos que eu já falei, né? O volume, a forma, a textura, né? A cor, é, a emoção, né? Assim, qual o impacto emocional que você quer produzir, né? Com essa peça, né? Nesse caso, por exemplo, do pós-apocalipse, tem um impacto que é diferente de uma peça como a anterior que eu mostrei, né? Que são elementos da natureza, então são. Voltou, acho que caiu. Agora voltou. Então, aí uma outra etapa seria você pensar nos materiais, né? Se os materiais estão adequados, né, à ideia que você quer. Então a gente precisa, a partir desse começo, né, que é a inspiração, a gente ter as metas, né, do que a gente vai estar desenvolvendo, né? E, e a partir dessas metas entendeu? Então, não faça logo de cara a primeira coisa que surgir, entendeu? Pega aquele desenho, faz umas 10 variáveis daquela ideia.
E aí eu mandei os 10 desenhos e o prazo ainda me permitia mandar no dia seguinte, mandar mais, se eu quisesse. Mas aí eu mandei esses 10 e fiquei no dia seguinte. Simplesmente colocou no papel uma coisa que você já pensou, né? Isso acontece também, né? Ou outras vezes você tem que ficar realmente trabalhando. Sobre desenho, alguma pergunta? Pode falar aí, eu tô esperando.
a live, tá bom? Esse esboço, né, a gente consegue ter uma previsão, né, da sua ideia, né, assim, uma primeira abordagem da sua ideia, né, como que ela vai ser, como que ela vai. Enfim, fazendo anotações, coisas que você vê, coisas que te interessam, coisas que você vê pela rua, na natureza, recortes de revista, coisas que você encontra, enfim,
com a coisa da joia autoral, né? E da joia personalizada, né? Então, eu acho que é um caminho muito, muito bacana e que essas coisas todas